boas-vindas ao podcast Projeto Antares, um projeto de extensão de estudantes de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este é o episódio número 11. Eu sou Sandra Gianni Hahn e, a partir do trabalho intitulado Montoneiros no Brasil, Terrorismo de Estado no Sequestro e Desaparecimento de 6 guerrilheiros argentinos, de Nilson Mariano, vou conversar com você sobre a ditadura de 1964 e a Operação Condor. Todas as pesquisas apresentadas no projeto estão disponíveis no repositório Antares, que reúne a produção acadêmica sobre a ditadura civil-militar brasileira no Rio Grande do Sul. O endereço do repositório e o link para o trabalho estão nas notas do episódio. Podcast Projeto Antares, narrando o passado. Em 1975, a ditadura chilena propôs aos países vizinhos a criação de um grupo secreto para combater o inimigo comum, a dita ameaça comunista. 6 países responderam ao convite e enviaram representantes para a primeira reunião em Santiago. Entre passeios turísticos e jantares dos convidados estrangeiros, o encontro marcou o início da Operação Condor, uma organização delitiva que pretendia subjugar populações pelo medo e impor o modelo político e econômico das Forças Armadas. A definição é do ex-juiz espanhol Baltasar Garzón, que ficou conhecido por ordenar a prisão do ex-ditador chileno Augusto Pinochet em 1998. Naquele momento, Pinochet fazia uma visita como civil e senador vitalício ao Reino Unido, onde tomou chá com a ex-primeira-ministra Margaret Thatcher antes da surpreendente ordem de prisão. Enquanto esteve ativa, a Operação Condor perseguiu, sequestrou e executou políticos e militantes de esquerda além das fronteiras de cada país, alcançando suas vítimas também fora da América do Sul. O grupo guerrilheiro argentino Montoneiros surgiu entre militantes do Partido Justicialista, do qual ouvimos um dos símbolos, a Marcha Peronista. A música estreou em um ato com o principal líder do partido, Juan Domingo Perón, em 1949. Mais tarde, seria usada por exilados argentinos na Costa Rica, em um programa de rádio emitido em ondas curtas direcionado ao sul do continente, na esperança de furar a censura durante a ditadura. Ao mesmo tempo em que tinham um objetivo comum, os militares também divergiam. Argentina e Chile, por exemplo, disputavam a posse de territórios no Canal de Beagle, no extremo sul do continente. A questão não era pequena e vinha de longe sem solução. Em 1971, o então presidente do Chile, Salvador Allende, e o presidente de fato da Argentina, Alejandro Lanusse, decidiram resolver as pendências em uma corte arbitral especial, mas o resultado piorou o problema. A disputa entre os dois países foi mencionada em pelo menos uma reunião da Operação Condor, em 1978, que terminou em desentendimento entre chilenos e argentinos, segundo informação da Embaixada dos Estados Unidos em Assunção ao Departamento de Estado, divulgada em 2014. A disputa do Canal de Beagle terminou por expor um militante montoneiro posteriormente sequestrado no Brasil, um caso que vamos conhecer neste episódio. Mas pequenas ou grandes divergências não impediram a colaboração clandestina entre os repressores, que começou com um banco de dados de pessoas, organizações e atividades consideradas subversivas pelo grupo. A troca de informações usava os meios da época: telefones com a voz modificada, correios com código secreto e uma rede de aparelhos de telex batizada de Condortel, também uma referência à ave andina de grande porte que deu nome à operação. A colaboração entre as ditaduras começou antes da reunião de 1975. Não há consenso entre os pesquisadores sobre sua duração, mas o período de maior atividade ocorreu entre 1976 e 78, comenta o historiador e professor de História Henrique Serra Padrós, no artigo A Operação Condor e a Conexão Repressiva no Cone Sul, a luta pela verdade e justiça.
É possível que a parceria entre os repressores tenha continuado até a queda das últimas ditaduras, do Chile e Paraguai, em 1989. A Condor começou em um contexto de crise econômica nos países do Hemisfério Sul e pressão social. A Revolução Cubana, em 1959, e seu direcionamento para o socialismo, em 1961, inspiravam as esquerdas latino-americanas, e nesse cenário, Padrós descreve que os Estados Unidos passaram a proteger seus interesses na região via mecanismos legais e ilegais amparados na doutrina de segurança nacional e desenvolvimento. Como falamos no episódio 2 do nosso podcast, as ideias que compunham a doutrina começaram a circular no final dos anos 1940. Em 1947, no discurso de sua posse como presidente dos Estados Unidos, Harry Truman afirmou que, abre aspas, a segurança dos Estados Unidos está em jogo em qualquer lugar onde o comunismo ameace impor-se aos povos livres, fecha aspas. Com ela, os Estados Unidos organizaram uma divisão de tarefas na qual cabia aos militares latino-americanos defender seus países daquilo que consideravam a ameaça comunista. Como resultado, as Forças Armadas passaram a extrapolar sua atuação para diversas áreas da sociedade, sob o pretexto de garantir a segurança, explica Henrique Padrós no artigo A Ditadura Civil-Militar Uruguaia, Doutrina de Segurança Nacional. 5 países assinaram a ata de criação da Operação Condor: Chile, o anfitrião, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. O Brasil não assinou, mas enviou representantes na pouco dissimulada condição de observadores. O documento foi descoberto depois que o advogado e educador paraguaio Martín Almada, ex-preso político, localizou milhares de papéis esquecidos em uma delegacia de polícia na periferia de Assunção, em 1992, com o apoio do judiciário. Mais tarde organizados e abertos ao público, seriam conhecidos como os Arquivos do Terror. A Operação Condor é tema de investigação do jornalista Nilson Mariano há vários anos. Em 2003, publicou o livro As Garras do Condor: Como as ditaduras militares da Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Bolívia e Paraguai se associaram para eliminar adversários políticos. Também escreveu uma reportagem especial para o jornal Zero Hora e o trabalho de mestrado em História, concluindo em 2006, que vamos conhecer mais adiante. Depois de extraírem informações sobre tortura, os repressores usavam alguns dos presos políticos para localizar outras vítimas. A Argentina chamava estes informantes de marcadores. O podcast entrevistou Mariano sobre seu trabalho de mestrado. Vamos ouvir um trecho quando conta como os marcadores agiam na fronteira entre Argentina e Brasil, em Uruguaiana. Esses marcadores, por exemplo, se fosse em Buenos Aires, eles saíam com as viaturas policiais de repressão, por ruas e bairros onde poderia haver, oposicionistas a procurar, e ficava apontando, olha, lá caminha um. No caso específico aqui de Uruguaiana, Paso de los Libres, o marcador ficava na aduana, numa janela. E quando passava o ônibus, por onde poderiam tentar sair os argentinos em direção ao Brasil, principalmente ao Rio de Janeiro, eles ficavam na janela cuidando. Todos os passageiros dos ônibus eram obrigados a descer para a conferência de documentos. Então, esse marcador recebia os passaportes, olhava e olhava também a pessoa. E ele tinha como saber também se esse passaporte era falso. E aí ele já entregava essa pessoa, e essa pessoa não embarcava. O ônibus seguia com os outros, mas esse suspeito já ficava. E outra coisa que mostra, outro detalhe que mostra como essa repressão era bem articulada, é que normalmente o suspeito principal ia na poltrona número 11, porque na empresa de ônibus de onde ele havia embarcado, já havia algum agente da repressão infiltrado, que colocava essa pessoa no número 11. A Condor teve 3 fases, planejadas pelos próprios repressores.
a mais ousada delas foi a terceira, por envolver ações de extermínio fora da América do Sul, que terminaram expondo a associação clandestina das ditaduras. O assassinato mais chamativo da Condor foi o do ex-ministro de Relações Exteriores e de Defesa do governo Allende, Orlando Letelier. O político foi executado em Washington, com uma bomba colocada em seu carro, que matou também sua secretária, Ronnie Moffitt, de 25 anos. O caso despertou a atenção da imprensa local por ocorrer na capital dos Estados Unidos, na chamada área de embaixadas, e atingir 2 cidadãos do país. O marido da secretária também viajava no veículo, ficou ferido na explosão e imediatamente acusou a DINA, a polícia secreta chilena, pelo crime. Além disso, Letelier havia sido embaixador em Washington e era bastante conhecido entre o corpo diplomático. Naturalmente, a imprensa passou a buscar os autores do atentado. No fragmento a seguir, a Rádio Cooperativa do Chile anuncia o assassinato do ex-ministro. Urgente. El diario de Cooperativa está llamando. Asesinado Orlando Letelier. Washington, urgente. Agencia Reuters. El ex canciller y ex ministro de Defensa chileno Orlando Letelier murió, víctima de un atentado contra su automóvil. También fue víctima fatal del atentado la señora Ronnie Moffitt. Nilson Mariano, do desenvolvimento de sua dissertação de mestrado, entrevistou familiares das vítimas, analisou arquivos e decisões judiciais, além de um relatório produzido pelo então juiz Baltazar Garzón, entre outras fontes. Uma delas foi o Arquivo do Terror, no Paraguai, onde houve tentativas de alterar os documentos guardados para desacreditar o material, como nos conta na entrevista ao podcast, num dado que dá dimensão da complexidade de alguns momentos históricos e da construção de sua memória. Um dos montoneiros sequestrados no Brasil levava uma vida clandestina como agricultor na província argentina de Entre Rios, junto com sua esposa, Cláudia Allegrini, e a filha, que era um bebê, após passagem pelo exílio no México. O governador local resolveu então convocar jovens para uma possível guerra com o Chile por causa do canal de Beagle. A medida arriscava denunciar a identidade do militante montoneiro, que decidiu viajar ao Brasil e se instalar no Rio de Janeiro. Sua companheira o seguiria após receber uma mensagem confirmando a chegada, o que nunca aconteceu. Em Paso de los Libres, do lado argentino, havia o Destacamento de Inteligência 123 do Exército, um braço do Batalhão 601, o núcleo do terrorismo de Estado na Argentina. Agentes do Batalhão 601 atuavam fora do país, infiltrando seu pessoal em embaixadas, consulados, companhias aéreas e empresas multinacionais para localizar suas vítimas. Mariano conta que Lourenço Vinhas viajava em um ônibus rumo ao Rio de Janeiro quando foi detido em Uruguaiana no dia 26 de junho de 1980. Na busca por informações, a companheira de Vinhas obteve de uma ex-marcadora montoneira, Silvia Touchinski, a confirmação do sequestro de seu marido, em carta enviada a ela alguns anos mais tarde. Touchinski conta que os agentes teriam sido tolerantes com Vinhas, que dera informações falsas, o que difere dos testemunhos de sobreviventes sobre as cruéis condições em que eram tratados. O documento deve ser lido considerando a subjetividade da narradora, observa Mariano em seu trabalho. Ela não participou da identificação de Lourenço Vinhas, na fronteira. Esteve presa com ele no Campo de Maio, um centro de torturas na capital argentina. A partir do Campo de Maio, os presos políticos que não podiam mais aportar informações eram levados para os voos da morte, quando eram jogados sedados sobre o Oceano Atlântico. Por força das correntes marítimas, 2 corpos apareceram no litoral do Rio Grande do Sul em abril de 1978. O primeiro foi fotografado por jornalistas que cobriam a maré vermelha, proliferação de algas registradas na época. Entre os 6 casos de montoneiros sequestrados no Brasil que fazem parte do trabalho, 2 ocorreram no período Geisel e 4 com o ditador João Figueiredo, quando supostamente a fase mais repressiva teria terminado.
Mariano observa, no entanto, que os montoneiros haviam iniciado uma contraofensiva no exílio no fim de 1979, na frágil suposição de que poderiam derrubar a ditadura. Seus militantes então voltavam para a Argentina para estas ações quando foram capturados em escalas no Brasil, que imaginavam ser um trajeto menos vigiado naquele momento, o que também explica o número de sequestros do período do governo do general João Batista Figueiredo. Além disso, os dados indicam que o Brasil não tinha desmontado seu aparelho repressivo e que ele ainda estava a serviço da Condor enquanto começava a transitar para o fim do regime. Quem vai contar mais sobre a Operação Condor é o entrevistado do episódio 12 de nosso podcast, Nilson Mariano. Ele é jornalista e mestre em História. Como repórter, ganhou vários prêmios nacionais e internacionais. Mariano defendeu sua dissertação de mestrado em 2006 no programa de pós-graduação em História da PUC do Rio Grande do Sul. O objetivo do trabalho era estudar o sequestro de 6 militantes do movimento argentino Montoneiros ocorrido no Brasil como prática de terrorismo de Estado efetivados pela Operação Condor. Este foi o episódio número 11 do podcast Projeto Antares. Todos os demais estão disponíveis nos principais agregadores de podcasts e no YouTube. Confira a entrevista com o Nilson Mariano no episódio 12. Para conhecer mais sobre o Projeto Antares, siga nossa conta no Instagram, @podcastprojetoantares, tudo junto. Os endereços do site e de nossas redes sociais estão nas notas do episódio, onde você também encontra sugestões de filmes, livros, músicas e outras produções que complementam o tema que abordamos hoje. Este episódio teve produção, roteiro e apresentação de Sandra Hahn e arte de capa de Bárbara de Almeida Severo. A coordenação geral do projeto é da professora Caroline Silveira Bauer. Podcast Projeto Antares, narrando o passado.